Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Tá, isso daí Eu entendi isso. então, além disso, tem um ponto, não é bem só deixar a mente serena, reconhecer nessa mente a realidade. Já reconhecer a realidade. Por exemplo, a mente aceitou o quê? Que Deus é onipresente. Isso a mente aceitou. Ela não consegue discernir essa onipresença, mas ela já aceitou. Então ela vai reconhecer que essa onipresença já existe mesmo. Quando aparecer um quadro com qualquer tipo de problema, ela não pode mais endossá-lo. Tá? Porque existe o processo, vamos dizer assim, um roteiro de como encarar a questão quando a pessoa está lendo e no dia a dia. A partir do ponto que nós queremos, se nós quisermos realmente vivenciar isso daqui, esses princípios eles vão ser colocados em prática o máximo possível na nossa vida. Certo? Então, tudo aquilo que nós colocarmos já a priori como verdade, mesmo sem ter a revelação, nós vamos centralizar o nosso apoio dentro da verdade, não mais da aparência. Porque é assim que nós vamos, que nós vamos comprovar, né, que é a verdade. O mais difícil é quando a pessoa acha que ela vai ter que ter a revelação para viver isso. Por isso que eu falei no começo, não precisa ter a revelação. Se ela aceitou que Deus é onipresente, é lógico que se tiver a revelação, é melhor. Nosso objetivo é ter a revelação, se não for considerar da aparência. Mas eu quero dizer o seguinte: todo mundo tem essa verdade disponível na vida. Para que esperar a revelação, se a pessoa acha que não tem, ou não teve, para vivenciá-la? Porque a revelação da verdade ela é infinita. Então vamos supor, se eu vou colocar da aparência as coisas, eu chego aqui e falo assim: eu tive várias revelações, mas eu não tive todas as revelações. Então, aquela que eu não tive, eu considero como real. Eu passo a considerar aquilo como verdadeiro. Estou dando um exemplo, tá? Como que nós vivenciamos isso aqui. Porque eu acho que todo mundo ouve falar em metafísica e tudo mais. Quando surge o problema, a pessoa se perde no problema. E aí que está a questão, porque isso daqui não é brincadeira. Muito menos irrealidade. Essa é a verdade absoluta do ser. Vamos supor, a pessoa está preocupada com a doença de alguém. Se ela sabe que Deus é onipresente, como é que ela vai reagir? Ela não vai mais ocupar um segundo da vida dela com problema de doença de ninguém. Ela vai usar todo o tempo disponível para quê? Para reconhecer a onipresença de Deus. Tá? Se ela fizer isso, aí está ocupando o quê? O tempo dela de maneira útil dentro do ensinamento verdadeiro. Por isso que eu falei que não é preciso ter revelação para viver isso. É preciso ter uma aceitação de que a verdade é essa, certo? E sem a revelação, com ela ou sem ela, a verdade é essa. Se a pessoa está preocupada com a doença de alguém, então tem duas ilusões: a doença de alguém e essa preocupação dessa pessoa. Se nós que estamos conhecendo a verdade, nós estamos aceitando que Deus é tudo, que Deus é onipresente, mesmo que surjam milhões de pessoas aleijadas, doentes, com isso e com aquilo na nossa frente, o que nós vamos fazer? Na nossa mente não vamos aceitar mais isso. É assim que funciona a verdade, mesmo sem ter revelação. Tá? Porque seria fácil que essa pessoa lesse isso de uma vez e tivesse todas as revelações, né? A verdade é infinita. Ela é infinita. Mesmo nós compreendamos uma parte da verdade,
gente faz outra meditação, aquilo é ampliado, aquela revelação. É uma coisa infinita a revelação. A pessoa não tem condição de avaliar o que é Deus. Isso aí, o Deus virou um conceito humano, na cabeça de todo mundo. O que é Deus? A pessoa não consegue. Quando a gente assusta com uma revelação, Deus é isso aí, daqui a pouco tem outra aqui, suplanta aquilo. É um negócio que não tem limites. Tá? E essa existência sem limites é que nós somos. É que a coisa fica mais interessante. Esse ser sem limites é o que nós somos. Por isso que cada dia nós nos surpreendemos conosco. Aquilo que nos é exigido é sempre feito de alguma maneira. Essa capacidade está sempre se manifestando. É uma coisa infinita. O negócio não tem forma de se medir. Essa coisa infinita é que nós somos. Quanto mais nós nos dedicarmos a reconhecer essa coisa infinita que nós somos, nós deixamos de endossar essa coisa ridícula, né? Que é essa imagem humana que a mente humana nos mostra, que não tem realidade alguma. Qualquer metafísica já diz isso. Pode gemer de dor, pode fazer isso, pode falar que nasceu com problema, que morreu, tudo isso é ilusão da mente. Nunca existiu essa cena. O que está existindo? Um ser de capacidade infinita se expandindo no universo que a mente humana nunca vai enxergar. Nunca vai enxergar. Isso daí. Quando tem uma frase da Bíblia, né, do Jó, né, em minha carne verei Deus. Em minha carne verei Deus. O que significa? Que não é preciso. Também tem gente que fala assim, quando eu passar por os planos de existência, quem sabe me aproximo mais de Deus, né? É impossível nós nos aproximarmos de nós mesmos. Nós somos esse ser. Nós estamos sendo esse absoluto. Então, quanto mais nós fizermos a meditação, sem esperar vincular nada com o visível, certo? Como a gente costuma fazer, tudo aquilo visível são impressões que chegam à mente, como sugestões. O que eu estou falando é uma doença de alguém, morte de alguém, sofrimento. São sugestões que chegam à mente, que nunca são endossadas por uma revelação divina. Nunca. Só isso já serve para a pessoa. Cada informação dessa que chegar, a pessoa tem que dar risada daquilo. Não perto dos outros, né? Não está estudando, né? Porque é aí que entra a questão de solidariedade da pessoa. Quando a pessoa conta o problema para a gente, nós não vamos chegar a pessoa dar risada na cara da pessoa. Porque nós fizemos meditação vários anos e descobrimos que a realidade não tem nada a ver com isso, porque nós somos seres espirituais de capacidade infinita, que nunca passou por problemas. Não é verdadeira a ideia de que nós resolvemos problemas. Nós podemos até, às vezes, colocar o assunto dessa maneira, mas a verdade é que nós nunca tivemos um mundo de problemas. Nós sempre estivemos sendo o absoluto que Deus é. Sempre. Porque sempre está sendo só o verbo existindo. Está na Bíblia, né? No princípio era o verbo, né? E nada além do que o verbo é, né, poderia passar a existir. Quer dizer, do verbo, tudo que foi feito é que está aí. Ou seja, todos nós somos o próprio verbo divino, com capacidade ilimitada, né? Que é a capacidade divina mesmo. Quando a gente reconhece isso, é aí que essa aparência, o que é aparência do mundo? A aparência é o que a mente aceita da realidade. Como a mente aceita que nós temos a condição de resolver o problema, através da meditação, surge o que? A ideia para resolver aquilo. E aquele plano todo de surgimento do problema e o surgimento da ideia para resolvê-lo acontece em um plano ilusório só. Tá? O mais importante é que nós marquemos bem os pontos, eu chamo de básicos, para que se nós estivemos até aqui aparentemente vivendo erroneamente, o que significa viver erroneamente? Aceitando tudo que o mundo nos mostra como verdadeiro, não é assim que todo mundo veio vivendo? Ver o jornal para ver o que o mundo está acontecendo, não foi assim? Se um amigo conta a notícia, a pessoa aceita, se lamenta junto com ele ou parabeniza, dependendo do tipo de tema, não é isso? Quando o reino está dentro de nós, nós passamos o quê? A reconhecer que como Deus é tudo aquilo que diferenciar dessa perfeição
nós não podemos mais aceitar, né? E aí que entra o paradoxo, que o nosso mundo humano passa a ficar perfeito. Em função disso. Ele passa a ficar perfeito em função disso. Não estou dizendo que fez isso hoje e amanhã fica 100% perfeito. Vai caminhando para a perfeição. Por quê? O que é o mundo humano? Como eu já disse, uma projeção da nossa aceitação mental. O que isso levaria a um diferente? Não. É ao contrário, leva a um júbilo. Você suplanta. Não, existe, não é bem suplantar. Quando a gente sabe, eu tenho até um exemplo na última vez, lá, se nós achamos que algo está em perigo, certo? Eu, por exemplo, assim, vamos supor que eu tivesse medo que isso aqui caísse no chão, assim, medo de cair. Então aquele medo, eu posso dividi-lo com outras pessoas. Eu chego para todo mundo assim, isso aqui é perigoso, se cair é um problema sério. Mas se eu descobrir que a flor de dentro aqui tem 10 pregos prendendo, não tem perigo mais, não passa a ser mais indiferença, passa a ser conhecimento. Tá? Então é um conhecimento, não é mais indiferença. Então a pessoa está lamentando tal situação, aí eu tenho o conhecimento que aquela situação é ilusória. E entra o júbilo junto. Por que é ilusório? Porque Deus está realmente sendo tudo. É a graça, né? Tá? Agora, como eu disse também, nós não vamos chegar para a pessoa que está fora do estudo e passar para ela, que para ela vai passar como sendo indiferença. Entra aí a concessão aparente do conjunto. O que nós podemos fazer, que eu chamo de mentira cósmica, né? Para, como se diz, sermos considerados bem educados. Mas internamente nós estaremos ajudando a pessoa, endossando a verdade para ela. Mesmo que ela esteja achando que não conheça aquilo. Tá? Então eu sempre digo que nós trabalhamos com princípios e não com aparências. Nós trabalhamos com princípios. O que a aparência diz? Surgiu aquele caso de saúde imperfeita. O que diz o princípio? Isso é ilusão, porque Deus é a saúde dessa pessoa. Então eu não deixo mais penetrar na minha ideia algo negativo. Nem a meu respeito, nem a respeito da pessoa, e nem a respeito de nada do mundo. Isso, aos olhos do mundo, passa a ser a oração da paz mundial, a oração para a cura de alguém. Tá? Aos olhos do mundo é uma oração isso. Para nós é um reconhecimento da verdade. Então exige dedicação. Não tem jeito de fazer isso aqui com um passe de mágica. A pessoa tem que aprender. Por isso que eu falo, o ponto inicial é aceitar a verdade, né? O ponto inicial. Qual que é o ponto inicial? Deus, de fato, é tudo. Mas eu confronto com essa aparência de esse estímulo para se referir a essa verdade. Então, desde que eu não entre eu também passo a endossar essa aparência, né? Porque muitas pessoas, elas estão aplicando o princípio, vamos supor, em termos aparência, gastasse, por exemplo, um mês para resolver a aparência, ela fez, às vezes, aquilo com toda a dedicação, 20 dias só. Porque isso aqui é uma verdade, ela tem que funcionar. Isso aqui não é uma ideia minha, não estou trazendo ideia minha nem de ninguém. Isso aqui é uma verdade absoluta, está contida em todos os ensinamentos. Como ela é a verdade, ela tem que ser vivenciada. Então, quando surge uma questão de saúde, por exemplo, estou dando um exemplo de saúde, mas não precisa ser de saúde necessariamente, né? Uma situação de negócio, por exemplo. Carência. De negócio, porque é empreendimento. Qual que é o problema dessa pessoa? É o negócio lá que está mal administrado, ou mal conduzido, ou é a ilusão de que esse negócio existe fora de Deus? A coisa a ser tratada é a ideia de separatividade. Coloquei aqui. Vamos voltar no início aqui. Coloquei assim, ó. Terceiro parágrafo, assim. A ilusão nos mostra um mundo de coisas, fatos e pessoas existindo isoladamente. Se acreditarmos nessa aparência, estaremos o tempo todo atrás de algum componente desta miragem ou fugindo de algum deles. Então,
Ou a pessoa está atrás de alguma coisa, ou está fugindo de alguma coisa. Vocês vão colocar coisas como tudo coisas isoladas. Né? Qual que é a verdade do universo? É que o universo todinho ele é movido pela mesma mente. É uma mente só funcionando. Então ela tem o mesmo objetivo. Nós podemos aparentar aqui sermos seres totalmente autônomos, mas nós temos, na realidade, além dessa visão, o mesmo objetivo. Que objetivo que é esse? É o objetivo que Deus tem de ser cada um de nós. É um Deus só com esse objetivo. Então Deus tem um objetivo, que é ser Ele próprio, como cada um de nós. Uma mente divina funcionando. Quanto mais a pessoa for aprofundando no estudo da verdade, ela mais vai encontrando essa unidade de objetivo. Os próprios grupos se formam assim. Por que as pessoas se reuniram aqui hoje? Nós temos o mesmo objetivo. Temos ou não temos? Alguém acha assim, conheci ele hoje ou conheci ontem? Isso é aparência. Qual é o objetivo real de cada um aqui? Todo mundo aqui tem o objetivo de ver a harmonia manifesta. É o mesmo objetivo. Ela quer a harmonia própria, né?